presidente da República está lá, o presidente do Senado está lá, o presidente da Câmara de Deputados está lá, o presidente do Tribunal de Contas da União está lá, o presidente do Supremo está lá, porque o Supremo também foi empurrado à constitucionalização de temas que são, na verdade, conflitos entre entes federativos. Por isso que nós chamamos de o Pacto Federativo. Então, os estados e municípios estão sem recursos hoje, eles correm para o Supremo, apelam, o Supremo, justamente com a ideia de equanimidade, vai dar uma causa favorável, de repente causa um rombo de 20 bilhões no orçamento da União, quando, na verdade, se todos estivessem juntos no Conselho Fiscal da República, cada um sabendo exatamente a situação da federação, dos estados, dos municípios, e a cada 3 meses acompanhando essa execução, essa é a vida parlamentar saudável. Nós estamos de olho no dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação. Não tem esse negócio de um ministro decidindo onde vai botar, se é programa A, programa B, não. Isso é o Congresso, supervisão do Congresso, monitoramento do Congresso, decisão do Congresso. Então, esse Congresso pode ir para a história pela coragem de enfrentar esse desafio. Ele já enfrentou um. Em 6, 7, 8 meses, ele enfrentou um desafio de quase R$1 trilhão que ameaçava destruir a economia brasileira. Isso no tempo é muito mais, porque pessoas que não contribuíram, nunca contribuíram, vão entrar, tem uma bomba demográfica, eu expliquei isso aqui. Então, em 10 anos, é quase R$1 trilhão, são 900 e poucos bilhões que foram aprovados. Só que em 20 anos, essa conta já é 3,5 trilhões, e em 25 anos nós estamos falando de mais de 4 trilhões. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a forma, não só como eu tenho sido recebido aqui na casa, como também a forma efetiva como está havendo uma colaboração entre o Congresso e o Executivo, as duas casas e o Executivo. Nós tivemos um bom exemplo disso na reforma da Previdência. A Câmara de Deputados avançou com bastante velocidade. As contribuições da Câmara foram muito importantes quando chamaram a atenção da importância do BPC e do rural para recalibrar a trajetória de cortes, né, de programação de desempenhos e gastos futuros. Da mesma forma, o Senado, quando traz agora para dentro da reforma estados e municípios, é uma contribuição também decisiva para o saneamento fiscal da República Federativa do Brasil, e eu estou muito confiante nesse funcionamento em que o Executivo, Congresso colaboram nessas pautas. Eu quero deixar claro que a nossa pauta inicial era tentar justamente a Previdência, era o maior buraco fiscal, um crescimento explosivo de gastos, ameaçava o Brasil. O segundo ponto de ataque nosso seria através do Senado, levando o Pacto Federativo. Houve, quando se lançou, primeiro na Câmara de Deputados, a proposta do Baleia Rossi, e depois pelo Senado, a do Raul, eu só queria deixar uma mensagem que nós também, apesar de termos tido um acidente de percurso na Receita Federal, a verdade é que nossa reforma está praticamente pronta e nós vamos também lançar, e de preferência trabalhando com uma comissão mista também, de Câmara e Senado. Eu acho que vai ser muito produtivo, nossa reforma é conciliatória, ela pega pontos de um e de outro e inova também em alguns sentidos, e nós vamos muito brevemente entrar nessa comissão mista com a tributária. Mas o nosso foco hoje é justamente falar do PELOA e do PPA. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar é uma mensagem de força, de convicção no bom funcionamento do Congresso brasileiro para enfrentar o nosso principal problema fiscal. Nosso principal problema fiscal foi o descontrole de gastos ao longo de 10, 20, 30, 40 anos. Os gastos estão bem à frente da capacidade de arrecadação do país há 40 anos.
Por isso nós fomos parar numa hiperinflação, 2 surtos de hiperinflação, moratória externa, crises cambiais recorrentes. E foi por isso que nós atacamos primeiro a Previdência, porque é o déficit mais explosivo, crescia descontroladamente, tem uma bomba demográfica dentro. E viramos o nosso foco exatamente para o segundo maior problema. O primeiro maior problema era esse crescimento explosivo da Previdência. O segundo maior problema é o crescimento, ele é um pouco mais lento, mas ele é venenoso também. Ele é um pouco mais lento, mas ele está destruindo gradualmente as finanças brasileiras, que é o crescimento das despesas obrigatórias. E, de novo, é um desafio para a nossa classe política, um desafio importante que eu tenho certeza, pela forma como a classe política está enfrentando todos esses desafios que têm surgido, eu tenho certeza que ela vai enfrentar esse também, que é decisivo e vai levar esse Congresso para a história. Esse Congresso pode ir para a história. E a razão é muito simples. O Congresso vai retomar o controle dos orçamentos públicos. O Congresso brasileiro vai retomar o controle sobre os orçamentos públicos. O que aconteceu em 88, quando nós fizemos a Constituição, é compreensível. Nós vínhamos de um regime político fechado, onde os gastos foram prioritariamente para a infraestrutura através de empresas estatais. Então, o modelo econômico durante o regime politicamente fechado, o regime militar, foi um modelo de indução de crescimento através de investimentos em empresas estatais. Tínhamos Eletrobras, Telebrás, Portobras, Nuclebras, todas as empresas investindo pesadamente, sustentando o ritmo de crescimento do país. E, por outro lado, quando redemocratizamos o país, os constituintes de 88, com muita sabedoria, carimbaram o dinheiro na direção dos gastos sociais. Era o grande desafio de transformar um Estado de uma ordem politicamente fechada, um Estado que eu chamo de robesiano, absolutista, de poder centralizado, tudo decidido em Brasília, para um modelo democrático, descentralizado, onde a soberania do povo exigia o atendimento das legítimas aspirações sociais numa democracia emergente. Dinheiro para a saúde, para a educação, para saneamento, e através de uma ordem política descentralizada. Então, os constituintes de 88, com muita sabedoria, disseram o seguinte: vamos carimbar os recursos públicos para a saúde, para a educação, e vamos descentralizar a execução dessas políticas sociais, programando a cada ano mais recursos para estados e municípios. Então, é inteiramente compreensível, naquele momento histórico, essa decisão. E por que esse Congresso pode agora ir para a história? Porque agora é a hora de assumir a maturidade política da democracia brasileira. O Keynes dizia que os políticos, quando falam alguma coisa, geralmente estão repetindo ideias de um economista defunto. O economista morreu há 30 anos atrás, ele dizia naturalmente dele mesmo, ele tinha uma opção de ideias de como podia ajudar aqui, ajudar ali, e aí os políticos ficam décadas depois repetindo o que ele dizia. Pois agora nós estamos vivendo um fenômeno contrário. Os economistas hoje aqui do orçamento público são escravos de constituintes defuntos. Fizeram a Constituição 30 anos atrás, alguns já partiram do nosso convívio, tomaram a decisão correta naquele momento histórico de carimbar os recursos, só que passaram 30 anos. E essas despesas continuam carimbadas e crescendo ininterruptamente, e à medida que elas vão crescendo sem controle, elas vão esvaziando a classe política. Elas vão tirando os orçamentos públicos da mão da classe política. Hoje o prefeito de uma cidade no interior de São Paulo não consegue mais decidir o que ele vai fazer com os recursos. A cidade onde ele nasceu tinha 5, 6 filhos, cada família tinha 5, 6 filhos,
E hoje eles têm 1 ou 2 filhos. Então, onde tinha um grupo escolar com 400 crianças, no ano seguinte saem as crianças, entram 350, no ano seguinte 300, e ele tem que trocar de uniforme 3, 4 vezes por ano para cumprir a exigência de gastos em educação. Ele tem que jogar dinheiro público fora para poder cumprir aquela exigência. Enquanto isso, está faltando ambulância para atender os mais idosos, porque aquela cidade já enriqueceu, as famílias são menores, eram 56 milhões de jovens na escola básica há 30, 40 anos atrás, agora são 42 milhões, daqui a 10 anos vão ser 26, 27 milhões, e você tem que continuar gastando cada vez mais como percentagem do PIB ali, quando está faltando dinheiro justamente para uma população que está envelhecendo. Da mesma forma, isso na prefeitura. Aí você conversa com o prefeito de Porto Alegre, o problema dele é o contrário, é que os salários do funcionalismo estão subindo muito rápido, e ele precisa travar aqueles salários. Mas ele não tem comando sobre a despesa. Ele foi eleito pelo povo para resolver o problema da cidade e ele não consegue segurar a despesa. Aí você conversa com o ministro Tarcísio, que precisa de 60 milhões para terminar uma estrada, e ele tem 20 bilhões de dinheiro carimbado em fundos que não são acessíveis, ele não consegue pegar aquele dinheiro. Aí vem a senadora Cátia Abreu, uma visita que me fez, lúcida, preparada, diz, olha, nós tínhamos que terminar aqui uma ferrovia que vai pegar toda a produção do Centro-Oeste, vai escoar lá por cima para chegar à China mais rápido, baixar em 20%, 30% o custo. Não tem dinheiro para fazer isso, mas tem 4 ou 5 fundos carimbados com dinheiro para logística, mas esse dinheiro não chega lá, não pode botar a mão. Então, o ministro não consegue botar a mão no dinheiro, resultado disso, tem um empossamento de recursos. No ano passado ficaram empossados 26 bilhões de dinheiro que não foi usado, verba aprovada, os senhores aprovaram a verba, o governo aprovou o orçamento e o dinheiro não foi usado, porque estava carimbado, ficou empossado. Então, o Pacto Federativo, que é o nosso próximo desafio e que deve entrar pelo Senado, é justamente descarimbar o dinheiro, é assumir a maturidade da democracia brasileira, o protagonismo da classe política. Não tem que andar atrás de ministro pedindo verba. Que história é essa? São os representantes da população, foram eleitos, as verbas têm que ser descentralizadas, têm que ser exercidas. Não precisa fazer um esforço enorme para tentar uma impositiva para cada deputado poder ter 10 milhões ou 15 milhões. Não, tem 1,5 trilhão no governo federal. Agora, nós temos que descarimbar esse dinheiro. Nós temos que desindexar. Nós temos que desvincular 280 fundos com dinheiro carimbado. E esse dinheiro não está acessível à democracia brasileira. Você está querendo usar e não pode usar porque ele tem uma destinação específica que foi feita às vezes 30, 40, 50 anos atrás. Ora, não existe uma tarefa mais nobre, inclusive a própria reabilitação perante a opinião pública de um Congresso, do que assumir esse desafio. Vamos analisar esses 280 fundos. Vamos analisar isso ao longo de 6 meses, 8 meses, 1 ano. Como é que nós vamos fazer com esses 280 fundos? Sem fundos, nós vamos descontinuar e devolver esse dinheiro para o orçamento discricionário. Nós podíamos ter bilhões de recursos discricionários para os deputados levarem para sua base eleitoral, para os governadores levarem, para os prefeitos levarem, e esse dinheiro hoje está bloqueado, ninguém sai, está bloqueado ou na conta de um ministro, que às vezes nem o próprio ministro pode sacar. Então, esse desafio de fazer essa avaliação desses 280 fundos, de examinar essa indexação dessas despesas obrigatórias que estão asfixiando a República e, consequentemente, atrofiando a atuação parlamentar. Como é que um parlamentar vai se posicionar se 93%, 94% do orçamento está carimbado? Como é que ele vai explicar para a população que ele foi votado, que ele quer fazer alguma coisa e que ele não consegue fazer porque o dinheiro já está carimbado? Então, assumir esse desafio de controlar os orçamentos públicos é um grande desafio que pode levar esse Congresso para a história.
O Congresso hoje está acuado. Ele não consegue pegar o dinheiro tem um cantinho ali pequenininho, aí tem que se aproximar do Executivo, tem que conversar, tem que se entender. Não tem que se entender, isso é um Congresso, isso é uma república, isso tem que funcionar. Não interessa quem está no governo, quem está na oposição, a máquina tem que girar, os recursos têm que girar. A democracia é assim, às vezes é um, às vezes é o outro que está no poder, mas a máquina gira de qualquer jeito e tem que girar suave. Então, nós estamos fazendo essa parte desse enfrentamento e contando com a colaboração decisiva do Congresso. E melhor ainda quando conversamos justamente numa comissão mista. Porque as duas casas estão contribuindo extraordinariamente. No caso da Previdência ficou muito claro que sofreu alguns ajustes na Câmara, foi para o Senado trouxe agora estados e municípios, porque nós somos uma república. No nosso Pacto Federativo, nós criamos o Conselho Fiscal da República. O presidente da República está lá, o presidente do Senado está lá, o presidente da Câmara de Deputados está lá, o presidente do Tribunal de Contas da União está lá, o presidente do Supremo está lá, porque o Supremo também foi empurrado à constitucionalização de temas que são, na verdade, conflitos entre entes federativos. Por isso que nós chamamos de o Pacto Federativo. Então, os estados e municípios estão sem recursos hoje, eles correm para o Supremo, apelam, o Supremo, justamente com a ideia de equanimidade, vai dar uma causa favorável, de repente causa um rombo de 20 bilhões no orçamento da União, quando, na verdade, se todos estivessem juntos no Conselho Fiscal da República, cada um sabendo exatamente a situação da federação, dos estados, dos municípios, e a cada 3 meses acompanhando essa execução, essa é a vida parlamentar saudável. Nós estamos de olho no dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação. Não tem esse negócio de um ministro decidindo onde vai botar, se é programa A, programa B. Não, isso é o Congresso, supervisão do Congresso, monitoramento do Congresso, decisão do Congresso. Então, esse Congresso pode ir para a história pela coragem de enfrentar esse desafio. Ele já enfrentou um. Em 6, 7, 8 meses, ele enfrentou um desafio de quase R$1 trilhão que ameaçava destruir a economia brasileira. Isso no tempo é muito mais, porque pessoas que não contribuíram, nunca contribuíram, vão entrar, tem uma bomba demográfica, eu expliquei isso aqui. Então, em 10 anos, é quase R$1 trilhão, são 900 e poucos bilhões que foram aprovados. Só que em 20 anos, essa conta já é 3,5 trilhões, e em 25 anos nós estamos falando de mais de 4 trilhões.